Então, hoje a gente vai tratar um pouco sobre strings, certo? Em particular, o algoritmo KMP e o problema de encontrar palíndromos em uma certa string, certo? Bom, primeiro, né? Quando a gente pensa em strings em programação competitiva, a gente tem diversos problemas associados a isso, né? Que a gente pode tratar, né, não só em programação competitiva, é claro, mas nessa aula a gente vai se concentrar em dois problemas específicos, que é o problema da busca em strings, né, ou string matching, e o problema das substrings palindrômicas. A gente já viu um pouco de string com o René, certo? Quando ele mostrou a parte de STL. Aquilo já ajuda a resolver muitos problemas, né? Então, acho que existem alguns problemas até mais básicos de string que a gente poderia tratar. Mas como vocês já viram isso, né, seja aqui mesmo, em outros exercícios passados, né, nas aulas de STL, ou mesmo durante o curso, né, vocês trabalham com strings em algoritmos 1 e 2, eu imagino. Eu preferi me concentrar em problemas intermediários ou até mais avançados, certo? E que aparecem bastante em problemas de programação competitiva. Então, eu solucionei esses dois problemas para a gente tratar nesta aula. Então, começando com a busca em strings, né, que vocês podem encontrar com diversos nomes, né, substring shirt, pattern shirt, string match e assim por diante. E consiste em encontrar uma certa string, né, um certo que a gente chama de padrão, dentro de outra. Né? Então, considerando que a gente tem aqui a string S, por exemplo, que a força esteja com você, e a gente quer encontrar o padrão, né, força, né, se ele está na string ou não, e se está a partir de qual posição. Né? Então, nesse caso, a resposta seria a partir da posição 6, certo? Então, a partir dessa posição, que é o caractere de posição 6 na minha string, eu encontro o padrão P, ok? Pensando aqui em outra string, né? A gente normalmente vai trabalhar com strings mais genéricas assim. Se a gente pensar nesse padrão, ele ocorre várias vezes dentro dessa string, né? A partir da posição 0, a partir da posição 9 e a partir da posição 12. Então, é com esse tipo de problema que a gente está preocupado aqui. Bom, solucionar esse problema não é difícil, certo? A gente consegue um algoritmo ingênuo muito facilmente, que é testando caractere a caractere, certo? Então a gente vê para cada caractere da string S, que não vou até o final, porque chega um ponto que, quando a gente está no final da string, vai faltar caractere para o P, certo? Então, a partir do momento que o P ultrapassaria o S, a gente nem precisa comparar. Então, por isso que a gente subtrai do tamanho de S o tamanho de P, que a gente sabe que é a última posição que a gente pode começar. A partir dali, a gente não conseguiria encaixar o padrão P. E também analisando para cada caractere de P, a gente vê se S aqui mais J, no caso, é igual PJ. Se for diferente, a gente dá um break, que é o caso em que a gente encontrou dois caracteres que não correspondem. Então, a gente sabe que naquela posição, pelo menos, na posição I, o nosso padrão P não está encaixando. Agora, se a gente percorrer todo o padrão P, dá um break, né? Então, nesse caso aqui, o J vai ficar igual o tamanho do nosso padrão. Então, a gente sabe que a gente encontrou uma ocorrência a partir da posição I da string S. A gente conseguiu, fez um match de todo o padrão P, acabou o padrão P, então a gente encontrou uma ocorrência, né? A gente teve um matching no nosso substring. Aí, nesse caso, ele está procurando só a primeira ocorrência, então eu posso retornar o valor I. Agora, se eu sair desse for aqui sem dar um return, então eu retorno -1 para indicar que eu não encontrei o meu padrão. Esse é um algoritmo ingênuo, mas funciona, certo? A complexidade dele, no pior caso, né, na ordem de m vezes n, em que m é o tamanho do padrão e n o tamanho da nossa string, na string S. Porém, na prática, ele não chega a realizar tantas comparações assim, se a gente pensar no caso médio, né? Justamente porque quando ele encontra dois caracteres que não correspondem, ele já não continua o padrão, certo? Ele já avança uma posição do i, e aí volta para o começo do padrão. Então, ele é um algoritmo bastante razoável para vários casos, principalmente se as strings não são muito grandes, mas existem algoritmos de busca de substrings mais eficientes e que pode ser necessário em algumas situações, e em programação competitiva é óbvio que vai ser necessário, certo? A gente sempre está procurando, sempre são propostos exercícios que peguem o pior caso, certo? Né? Então, que vão exigir uma complexidade melhor. E um desses exemplos é o algoritmo KMP, que é o que a gente vai ver hoje. Então, primeiro a gente precisa introduzir alguns conceitos, né? Na verdade, só formalizar algumas coisas que vocês já sabem. Então, primeiro a ideia de prefixo. Então, o prefixo de uma string S é a string que você obtém após a remoção de 0 ou mais caracteres do fim de S. Né? Então, a gente fica com o que sobra no começo. Bom, beleza. Então, né, prefixo que a gente obtém se a gente remover caracteres do fim da nossa string, e aqui dou alguns exemplos. E a própria string inteira
pode ser considerado um prefixo, sem nenhum problema. Sufixo, né? Agora, se a gente remover caracteres do início da nossa string, então o que sobra no final a gente chama de sufixo. Novamente, a própria string inteira é considerada um prefixo. Prefixo, aliás, né? Coloquei errado aqui. Sufixo, no caso. Ficou horrível, mas tudo bem. Outra definição é a ideia de prefixo ou sufixo próprio, que aqui é o caso em que a gente exclui a própria string, né? Então, um prefixo ou sufixo próprio de S é um prefixo ou sufixo de S, mas que é diferente do próprio S. Então, aí sim, nesse caso, a própria string, né, não é considerada. Então, aqui A, ADC, por exemplo, são prefixos próprios dessa string, mas ela inteira não é. Tudo bem? E substring, né, de uma string S é a string obtida após a remoção de 0 ou mais caracteres do início ou no fim da string, ou de ambos, certo? Então, qualquer trecho da nossa string que a gente pegar, de caracteres consecutivos, é uma substring, ok? Bom, o algoritmo do KMP, né, ele recebe esse nome pela sigla dos autores que o criaram. A complexidade dele, no pior caso, é n mais m. E veja que a gente tinha um algoritmo de complexidade n vezes m. Então, de fato, a complexidade é bem melhor. No algoritmo ingênuo que a gente viu agora, sempre que a gente detectava caracteres diferentes, a gente avançava um caractere na string principal e aí voltava a partir dele, né? Então a gente volta, a gente podia estar comparando lá na frente, a gente volta a comparação e vem comparando tudo de novo até que a gente encontre, né, um match da string toda ou encontre os primeiros caracteres que não correspondem e aí avança o i mais uma vez, volta e vem comparando. Então a gente fica sempre nesse processo de vai e volta na nossa comparação. O KMP ele vai buscar aproveitar as informações que a gente tem das comparações anteriores para evitar repetir comparações, certo? Então, basicamente o I a gente vai ver que ele nunca vai retroceder. Mas como que isso vai funcionar, né? Primeiro, esse algoritmo ele é um pouco chatinho na ideia. Na verdade, na ideia não, né? No porquê ele funciona. E aqui eu não vou provar nada, certo? Então, algumas coisas a gente vai ter que aceitar mesmo. Mas ele é um algoritmo de fácil implementação e que vai ajudar muita gente com problemas de string ou até mais do que isso, certo? Depois a gente faz comentário sobre isso. Então, primeiro, qual que é a principal ideia deste algoritmo? A gente vai pré-processar o padrão P, que é o que a gente está buscando na string original, de modo a obter um vetor de inteiros que a gente chama de LPS, ou de função de prefixo. Pode encontrar aí, né? Normalmente você vai encontrar como função de prefixo. Esse vetor de LPS, ele conta... bom, primeiro, a ideia, né, é contar o número de caracteres que podem ser ignorados em uma nova comparação. E o que representa esse valor, né? Ele representa o maior prefixo próprio que também é sufixo, né? Então, essa é a ideia. No LPS, a gente vai armazenar isso, a informação do maior prefixo próprio que também é sufixo. Vamos ver um exemplo que eu acho que fica bem mais fácil de entender. Então, aqui seria o processo intuitivo de construção desse vetor LPS. Então, imagine que esse é o meu padrão, é o que eu estou buscando na nossa string original, na nossa string S. A princípio, ele começa vazio, o vetor LPS, certo? Imagine que eu vou considerar a string esse prefixo, né? Só o prefixo A. A gente vai pensar que essa é a nossa string no momento. E a gente vai olhar para ele e ver qual que é o maior prefixo próprio, no caso de A, que também é sufixo. No caso é zero, porque como é próprio, não pode ser a própria string, certo? Né? Então, é que não tem prefixo próprio, na verdade, seria o vazio. Então, a gente não tem nada nesse... o valor aqui é zero, né? A gente não tem sufixo próprio que seja igual ao prefixo próprio. Agora, pegando dois caracteres, né? Dois caracteres do início da nossa string. Aqui eu tenho sim prefixo próprio, né? No caso o próprio A, e tenho sufixo próprio, que é o B. No caso, são diferentes, então aqui ainda é zero. Agora, quando eu pego o tamanho 3, aqui eu já tenho dois prefixos próprios, né? Eu tenho só o A, tenho o AB. A gente quer pegar o maior possível, mas no caso, né, AB é diferente de BA, fixo próprio e sufixo próprio. Então, pensando em tamanho 1 agora, A é igual a A. Então, aqui sim eu tenho um sufixo próprio, tamanho 1, que é igual ao prefixo próprio também de tamanho 1. Então, aqui eu tenho o valor 1 para string com 3 caracteres. Com 4,
Aqui eu consigo pegar até tamanho 3, certo? Mas vai ser diferente do sufixo. O máximo que eu consigo é de tamanho 2, né? O prefixo AB, que é igual ao sufixo AB, né? Pensando aqui nos 4 primeiros caracteres do meu padrão. Depois, com tamanho 5, aqui eu tenho o prefixo aba, que é igual ao sufixo próprio aba também, de tamanho 3, tem essa informação. E quando eu pego o último caractere, aí não tem, na verdade, nenhum sufixo próprio que é igual ao prefixo, né? O primeiro prefixo aqui é o de tamanho 1 é A, e o sufixo é C, então, né, não bate, então eu já sei que não tenho o que fazer nesse caso. Tudo bem, então nesse caso eu tenho construído esse vetor LPS. Como construir exatamente? Ah, a gente vai ver daqui a pouco. Não vou entrar em muito detalhe de implementação, certo? Como eu disse, vai ser mais para a gente aceitar e usar esse algoritmo. Mas, por enquanto, eu quero que vocês só entendam a ideia dele. Tranquilo com o que o vetor LPS representa? Professor, aí no caso, para cada um desses casos, para cada i dentro dessa string p, a gente sempre teve um prefixo que era igual a um sufixo, certo? Pode acontecer de eu ter dois prefixos iguais a dois sufixos? Aí Pode, qual deles eu escolho? O maior sempre? sempre o maior. Isso, né? Então, ah, era sempre um. Aqui era sempre um mesmo, né? Eu não tinha reparado nisso. Mas sim, se tivesse mais do que um, é sempre o maior. É sempre o maior que a gente quer. Beleza. Legal. Ah, então é isso que o nosso vetor vai armazenar, né? O maior é prefixo próprio, que também é sufixo da string até aquela posição, certo? Não estou considerando a string toda, né? Isso é importante. Então, nesse caso, eu não estou pegando aqui o AB e vendo aqui com o AC no final. Não, eu estou cortando essa parte aqui, como se ela não existisse quando eu estou, né, pegando para o i igual a 4. Agora, como que isso vai ajudar a gente? Beleza, a gente consegue construir esse vetor, a gente ainda vai ver como constrói de fato, mas intuitivamente faz sentido. Mas como que isso nos ajuda? Isso vai nos ajudar a pular comparações necessárias. Bom, se a gente pensar no algoritmo ingênuo, por exemplo, primeiro, né, então a gente tem essa string S, um padrão P que a gente quer procurar. Aqui eu já estou pulando algumas etapas, né, mas inicialmente eu iria vendo aqui A igual a então eu avanço o próximo caractere. B igual a B, avanço o próximo caractere, e assim por diante. Quando eu chegar no último caractere, né, então aqui estou pensando bem no pior caso mesmo, eu vou ver que é diferente, certo? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou avançar o I estava apontando para cá, eu vou avançar ele para o B, e aí eu vou voltar a comparação lá de trás, né, e avanço o P uma janela para frente, né? Eu coloco ele aqui nessa posição, é como se eu estivesse fazendo isso, né, intuitivamente, e aí eu continuo a comparação, dessa forma aqui. Então veja, eu desloquei o padrão um caractere para frente, voltei os ponteiros lá para trás e vou continuar a comparação. Aqui nesse caso eu já vi que é diferente, então eu desloco mais uma vez e aí eu vejo que é igual. Veja, ele é igual por um bom tempo, até que chega nesse caractere e é diferente, e aí eu continuaria o processo. Então eu perco muito tempo nessas comparações que eu tenho que ficar voltando, certo? O KMP vai permitir a gente pular várias delas usando o vetor LPS. Como que ele vai funcionar? Então, imagina agora que eu tenho a mesma string S, o mesmo padrão, só que agora eu tenho essa informação do vetor LPS. Inicialmente, ele vai fazer da mesma forma do ingênuo. Ele vai comparando caractere a caractere, né? Então, o primeiro passo vai ser muito parecido, vai ver que é igual, que é igual, igual, igual. Que no último caractere do padrão, ele vai ver que é diferente, certo? Só que agora, o que que ele vai fazer? I que lá no ingênuo o i apontava sempre para o começo da string. Aqui o i é o meu ponteiro que está andando. Então o i está apontando aqui para o b nesse momento. O i está apontando para cá. O i ele nunca retrocede, né? Isso já ajuda muito a gente. É por isso que o algoritmo tem complexidade linear. O que vai acontecer? A gente vai fazer o j voltar para trás. O j voltar para trás, na verdade, seria a gente deslocar nosso padrão para frente. O quanto vai ser dado pelo vetor LPS, né? A gente vai fazer que o J é igual o LPS da posição J menos 1. Por que que a gente pode fazer isso? Veja, aqui teria que demonstrar melhor para provar por que que a gente pode pular tantas comparações. Mas acho que algo que é intuitivo é o seguinte. Até o caractere que a gente está no momento, que é o caractere J da nossa string, a gente já viu, fez comparações e todas deram match, certo?
Então, se a gente pegar o LPS de J menos I, a gente está pegando o maior sufixo próprio, que também é prefixo. No caso é aqui, ó, é o 3, né? O J menos 1 é a posição que tem valor 3. Então, a gente sabe que esse sufixo próprio é igual a esse prefixo próprio de tamanho 3. Tudo bem? E se a gente deu match nesse sufixo próprio aqui, né, que é igual a isso daqui, então esse prefixo próprio também tem que encaixar nessa posição, certo? Esse prefixo próprio também tem que encaixar a partir aqui desse A. E é exatamente isso que ele vai fazer. Quando ele faz o J igual a LPS de J menos 1, ele desloca o padrão de forma que a gente já tenha isso aqui encaixado, entre aspas, né? Já teve o matching aqui, e a gente não precisa voltar a essas comparações. Comparar agora A com A, B com B, A com A. A gente vai comparar a partir aqui da posição I que a gente já estava. Né? E o J já começa a partir do 3, né? Posição 0, 1, 2, o J é a posição 3. Veja que a gente pulou muitas comparações. Né? A gente pulou, inclusive, o caso do padrão estar aqui a partir da posição B, que a gente via lá no exercício, que ele já dava erro de cara, certo? Ele já via que o A diferente do B e já pulava para a próxima. A gente já pulou isso direto. E por que exatamente a gente pode pular as comparações? Aí a gente teria que olhar melhor a demonstração do algoritmo, da corretude dele. Eu não vou entrar tão a fundo nisso. Mas o importante é que a gente consegue ver que eu pulei muitas comparações. Né? Então, só para exemplificar, aquele erro, né, aquele mismatch, eu encontrei nessa posição pelo algoritmo ingênuo, e eu só fui voltar naquela posição, naquela situação que eu fiquei pelo KMP, depois de uma, duas, três, quatro. Na quinta iteração, eu voltei naquela situação do KMP. E aqui eu estou com strings pequenas, certo? Então a diferença não vai ser muito grande. E aqui, desse mismatch, eu já pulo para essa iteração. Então, no fundo, o funcionamento do KMP ele ainda é semelhante ao algoritmo ingênuo, ele não faz nada de muito especial, ele só consegue pular comparações sabendo essa informação do maior sufixo próprio, que também é prefixo. Para implementar isso, né, primeiro, a gente tem que calcular essa função de prefixo, né, ou esse vetor LPS. E aqui também não vou entrar muito no mérito da questão, mas ele meio que usa o KMP para isso também. É como se eu estivesse buscando o padrão dentro do próprio padrão. E aí, além de consultar o LPS, eu também estou calculando a informação. Aqui, meu vetor LPS estou chamando de A, na verdade, certo? Eu estou usando a implementação do Thiago Alexandre, que está naquele notebook que a gente disponibilizou para vocês também. Então aqui eu estou só calculando o vetor de prefixo, mas vamos focar no KMP, que vocês vão ver que é muito parecido ao algoritmo. Então o que a gente está fazendo aqui? Nesse caso, eu estou retornando todas as ocorrências da substring. Normalmente a gente retorna só a primeira, aqui eu quero encontrar todas. Então, primeiro, eu tenho o meu vetor de resposta, que vai ser a todas as ocorrências, né, a partir de qual posição elas ocorrem. E eu tenho os meus ponteiros I e J, o ponteiro I que aponta para a string S e o J sempre para o padrão. Primeiro eu calculo o meu vetor de prefixo, minha função de prefixo, ok? E aí eu começo a percorrer a minha string. Então, enquanto o I for menor do que N, ou seja, enquanto eu ainda não terminei de percorrer a string S, a primeira coisa que ele faz é tratando os mismatching. Sempre que eu tenho mismatching, é como se eu estivesse empurrando o meu padrão para frente, certo? É quando eu retrocedo o meu J. É o que a gente viu lá no exemplo. Então, sempre que eu tenho um mismatch, eu desloco o J para trás. Né? Eu vou voltando segundo aquele vetor da função de prefixo. Aqui a implementação está um pouco diferente do que a gente mostrou, porque eu considero que o A0 é menos 1, é meio que uma condição de parada para saber quando eu posso parar essas minhas voltas. E aí depois eu vou retornar para o próprio AJ, né? Então lá eu retornava para o LPS da posição do J menos 1, aqui é a posição do J, mas é só questão de implementação, certo? É a mesma coisa, ele só está implementando de uma forma um pouco diferente. Então sempre que eu tenho um mismatch, eu vou indo para frente, ou quando o J é igual a menos 1. O que seria o J ser igual a menos 1? É quando eu já desloquei a minha string para depois da posição que eu estou no S. Então, sei lá, vamos supor que uma string qualquer. Algo nesse sentido. E eu tenho um padrão aqui, sei lá, dessa forma aqui, né? Tô colocando aleatório, não estou muito preocupado se está dando match ou não. Vamos supor aqui, na verdade, que a gente vai subir aqui. Vamos supor que eu tive um mismatch aqui nessa situação, né? Então eu estou aqui no ponteiro I e aqui o J está apontando para cá. E eu vou retrocedendo o meu J o máximo que eu puder.
Então imagine que eu retrocedo dessa forma aqui. Não estou olhando para o vetor de LPS, então não sei se seria isso ou não, mas eu imagino que eu tenho essa situação. Ainda tive um mismatch. Quando eu retroceder o J de novo, aí ele vai para o -1. O que, que seria o J apontar para o -1? É como se eu tivesse deslocado a nossa string dessa forma aqui, né? Eu estou apontando para uma posição que é anterior à posição 0. Então, nesse caso, eu também vou ter que avançar com o i, né? Em todo esse processo, eu não estou avançando com o i, eu estou só voltando com o j, que é a mesma coisa que deslocar o padrão para frente. Agora, quando eu tenho um mismatch, ou quando eu tenho um match, ou quando eu já desloquei muito a minha string para frente, né? Eu não estou mais nela aqui, aí eu tenho que avançar com os ponteiros, né? Avanço com o i e avanço com o j. Então, agora, né, eu apontaria o i para cá, apontaria o j para cá. Então, sempre que eu tenho um match, ou seja, aqueles dois caracteres são iguais, então eu tenho que avançar os dois ponteiros, ou quando a minha string já passou toda por ali, de qualquer forma eu tenho que avançar os dois ponteiros. E com isso já estou percorrendo a minha string, certo? Agora esse meu if aqui é só para eu ver se eu já encontrei a string toda, né? Se o j for igual ao m, sendo o m o tamanho do meu padrão p, então quer dizer que eu já passei pelo meu padrão inteiro, tive match em tudo, então aí eu armazeno a resposta dessa ocorrência, né? Então a ocorrência ocorre a partir da posição i menos m, né? Porque eu tenho que ver onde começou a ocorrência. E aí aqui eu já faço o j igual ser igual a j também, que é para continuar a próxima comparação. Se a gente quisesse só encontrar a primeira ocorrência, era só dar um return aqui no i menos m, certo? Não tinha que fazer mais nada. E aqui no final eu retorno o vetor resp. Eu imagino que fique um pouco confuso a ideia do KMP, certo? Era importante a gente ver mais a fundo essas questões, ver a prova, porque isso funciona. Então eu indico aqui também um vídeo do Bruno Monteiro, que eu me baseei para fazer algumas coisas aqui, e ele fica mais tempo trabalhando essas coisas, tentando. Eu não sei se ele chega a provar a corretude do algoritmo KMP, mas ele justifica melhor algumas coisas. Então, se vocês quiserem se aprofundar nisso, aconselho vocês verem a aula dele. Mas para nós, eu acho que o que importa é saber que funciona e serve para isso. Serve para a gente encontrar ocorrência de um certo padrão dentro de uma string e com uma complexidade muito melhor do que o algoritmo ingênuo, certo? Então serve, funciona muito bem. E veja, isso aqui não precisa ser aplicado necessariamente só a string, certo? Inclusive tem um exercício no conto dessa semana que não é de string, mas que usa o algoritmo do KMP, porque basicamente a string é um vetor de caracteres, é uma sequência de caracteres, certo? Se a gente tivesse, na verdade, um vetor de inteiros, e a gente tem um vetor de inteiros grande e um menor, que é o nosso padrão, e a gente quer ver se ele tem um match com algum subarray do meu array principal, certo? Meu vetor de inteiros. Eu poderia usar o KMP sem nenhum problema, certo? Embora ele seja algo próprio de string, as ideias podem ser estendidas para outros tipos de dados sem nenhum problema, certo? Então, o algoritmo KMP é muito interessante para encontrar padrões, né? Match de padrões, né? Então, fiquem atentos a isso. Ok, então, né, em relação ao problema da busca em strings, o que eu queria mostrar era o KMP. Existem outras formas de solucionar. Em relação a string, se a gente não tiver LPC2, aconselho vocês usarem as aulas que a gente teve ano passado, em que a gente fala sobre suffix array, suffix tree, que também serve para resolver muitos problemas, inclusive o problema da busca em strings, certo? Mas no geral, o KMP já resolve a maioria dos nossos casos. E o outro problema que eu queria tratar hoje é o problema da gente determinar os palíndromos em uma certa string, certo? Então, primeiro, né, todo mundo já deve saber, mas só formalizando, um palíndromo é uma sequência de caracteres que, ao ser invertida, mantém-se idêntica. Né? E aí tem uma série de exemplos de palíndromos, só que aqui desconsiderando o espaço, certo? O caractere espaço. Determinar se uma string é um palíndromo é um problema relativamente simples, certo? Basta a gente comparar as extremidades dos palíndromos, convergindo em direção ao centro. Se tudo for igual, né, até chegar no centro, não tiver nenhum mismatch, então isso é um palíndromo. Então a complexidade é O de n, sendo n o tamanho da nossa string. Então é bem tranquilo. Agora, um problema mais difícil é se a gente quiser, e que é bastante recorrente em programação competitiva, é o de procurar substrings em uma string S que são palíndromos, né? É o problema das substrings palindrômicas. Exemplo, né? Encontrar a maior substring palindrômica ou determinar quantas substrings são palindrômicas no nosso
nessa string S. E isso tem uma complexidade bastante alta se a gente for pensar no algoritmo ingênuo. Por quê? Porque uma string S qualquer, ela tem na ordem de n ao quadrado substrings. Né? O valor não é n quadrado, mas é na ordem de n quadrado. E para verificar se cada substring é um palíndromo, a gente já viu que a gente tem complexidade linear no tamanho da string, no caso da substring. Então, a complexidade total desse nosso processo, uma solução ingênua, por força bruta, seria n ao cubo, o que não é muito bacana para a gente aqui em programação competitiva, em que a gente vai tratar em muitos casos string bastante grandes, certo? Então, não é uma complexidade desejável. Então, a gente vai ver primeiro o algoritmo de Manacher, acho que essa é a pronúncia, para solucionar esse caso. É claro que no pior caso a gente pode ter n ao quadrado substrings palindrômicas, certo? E isso parece sugerir que não há algoritmo linear para esse problema. Mas o algoritmo de Manacher ele consegue sim resolver esse problema em complexidade linear. Então a gente caiu de A ao cubo, né, de n ao cubo, para um algoritmo linear. Então o algoritmo de Manacher é bastante eficiente e a gente vai poder usar na maioria dos casos. Qual que é a ideia dele? A ideia é manter os palíndromos de forma mais comprimida. Para isso, ele faz o seguinte: para cada posição da nossa string, né, para cada posição de 0 até n-1, sendo n o tamanho da string, a gente vai encontrar os seguintes valores, né, o d1, o vetor d1 e o vetor d2. E o vetor d1 ele armazena para cada posição o número de palíndromos de tamanho ímpar com centro em i. E o d2 é a mesma ideia, só que para os palíndromos de tamanho par. Ok? Então, por exemplo, imagina que eu tenho essa string e eu estou considerando a posição aqui do B, certo? A posição 3 da minha string. O próprio B é um palíndromo. Se eu pensar em palíndromo de tamanho 3, né? Tamanho ímpar, tamanho 1 eu tenho, é um palíndromo, de tamanho 3 também é um palíndromo, certo? ABA. De tamanho 5 também é palíndromo, BAB, AB. E aí de tamanho 7 já não é palíndromo. Então eu tenho 3 palíndromos aqui, né? De tamanho 1, de tamanho 3 e de tamanho 5, certo? E a mesma ideia aqui, agora pensando para o centro, entre aspas, aqui na posição 3 também. Aqui, né, eu tenho esse palíndromo, né, então o centro está pegando a posição anterior, de tamanho 2, e eu tenho esse palíndromo de tamanho 4. Tenho dois palíndromos aqui. Ok? Então, isso aqui é só a forma que a gente vai armazenar e representar os nossos palíndromos. Para cada posição, pensando que ela é o centro, a gente vê quantos palíndromos a gente tem em que ela é o centro. Ok, a gente pensando no algoritmo trivial para isso, o que a gente faria? A gente pega uma posição e a gente tenta avançar sempre um caractere para as extremidades. Se a gente vê que é palíndromo, ou seja, se esses caracteres correspondem, a gente incrementa o número de palíndromos que tem aquela posição como centro. Então, isso aqui consegue resolver sim esse problema, só que ainda em complexidade quadrática, certo? Então, aqui já é melhor do que o n ao cubo, mas ainda não é linear, certo? Só que essa é a base do que a gente vai ver no algoritmo de Manacher de fato. Então, a gente pega uma posição e tenta ir expandindo ela, né, as extremidades, e ver o máximo que a gente consegue pegar. O que a gente vai fazer é, assim como no KMP, evitar comparações desnecessárias. Qual que é a estratégia do Manacher? Primeiro, né, como eu disse, ele busca melhorias nessa solução trivial. E a primeira coisa que ele faz para isso é manter sempre qual que é o palíndromo que a gente encontrou e o R está mais à direita, certo? Então, imagine que a gente está processando o nosso string, e a gente já está encontrando alguns palíndromos, e a gente quer armazenar aquele que tem o R máximo, certo? Então, a gente mantém sempre essa informação durante o nosso processamento. Inicialmente, quando a gente ainda não encontrou nenhum palíndromo, L é igual a 0 e R é igual a menos 1. Beleza. E para que isso vai nos ajudar? Veja, quando a gente está calculando os palíndromos com uma posição específica, né? Calculando o vetor DI e D2, D1 e D2, uma posição I específica. Que eu vou considerar só para os tamanhos ímpares, porque para o par a gente estende a ideia, certo? Então, a gente não precisa avaliar os dois. E também tem algumas implementações que, entre os caracteres, insere algum caractere qualquer, tipo a barra, por exemplo. Então, se a gente tem a string A, B, C aqui qualquer,
Eu coloco uma barra entre cada caractere, porque aí qualquer palíndromo vai ter tamanho ímpar. São estratégias para resolver isso. Mas vamos focar então só no de tamanho ímpar, porque para o par estender é fácil. Então imagine que a gente está processando agora o D1i, considerando que os valores anteriores do vetor a gente já processou, a gente já calculou, já descobriu quantos palíndromos tem para cada posição central em J, sendo J menor do que I. Se o I, que a gente está calculando agora, estiver fora do subpalíndromo atual, né, aquele LR que a gente está mantendo, então é o caso que o I é maior do que R, aí a gente aplica o algoritmo trivial. Então, aqui, né, como eu disse, a ideia ainda é parte do trivial. Então, a gente vai incrementando o DI, o D1i, sucessivamente, começa com 1, o palíndromo de tamanho 1, tenta ir aumentando até encontrar a primeira divergência ou atingir os limites da nossa string S. E aí a gente atualiza o valor de LR, certo? Porque a gente está encontrando um palíndromo que o R é maior do que o anterior que a gente tinha. Então, a gente atualiza isso. Então, aqui a gente ainda está usando o trivial, sem nada muito especial. Agora, se o I for menor ou igual a R, aí a gente vai tentar usar as informações anteriores para pular alguns passos. O que a gente vai fazer? Bom, se o I é menor ou igual a R, quer dizer que a gente está dentro de um palíndromo maior, né? Então, imagino que eu tenho essa string aqui, e eu tenho o meu palíndromo que começa em SL, né, na posição L, e termina na posição R, ok? E eu tenho essa posição central I, que é a que eu estou avaliando agora, ok? O que a gente vai fazer é espelhar, pegar a posição espelhada nesse palíndromo. Então, imagina que a gente tem o centro aqui. A posição espelhada aqui seria o J, né, que a gente calculou dessa forma aqui, L mais R menos I. E a gente vai usar essa informação para começar os cálculos para o D1I. Por que isso nos ajuda? Veja, como isso aqui é um palíndromo, a gente sabe que de L até R a gente tem um palíndromo, porque isso já foi processado, a gente sabe que o que está na esquerda reflexo do que está na direita, certo? Não é igual, é reflexo, ok? Sendo assim, a gente sabe que SI é igual a SJ, ok? E, como isso é um espelho, essas informações não podem ser muito diferentes, certo? O que está aqui, ó, pensando que esse é um palíndromo que a gente consegue a partir, o maior palíndromo que a gente consegue com a posição J como centro, certo? Se a gente olhar para cá, isso também tem que ser um palíndromo, certo? Aqui, né, sendo reflexo daqui, vai estar espelhado aqui, e isso aqui vai estar espelhado aqui. Se for diferente, então isso aqui de LTR não era para ser um palíndromo, certo? Então, isso tem que ser um palíndromo. Então, quase sempre, a gente vai ver por que quase, a gente pode dizer que D1i é igual a D1j, sendo j essa posição espelhada no nosso palíndromo de L até R. Por que que nem sempre a gente pode falar isso? Porque existem algumas situações que isso pode ser mais complicado. A primeira é quando o meu palíndromo de centro em J, ele passa o palíndromo LR. Essa imagem não mostra bem isso, né? Eu peguei do site que eu estava me baseando, mas poderia acontecer, a gente tem aqui o centro em SJ, desse palíndromo, né, da posição espelhada ao I, mas ele poderia pegar mais do que posições anteriores ao L, algo nesse sentido aqui, por exemplo. Tudo bem? E aí, nesse caso, como a gente está considerando um palíndromo de L até R, a gente não tem garantia de que os caracteres aqui são iguais aos caracteres que estão passando do R, certo? Estou tentando, se eu fizesse que o D1i é igual a D1j, eu estaria afirmando que esses caracteres são espelhos desse, e eu não sei. Eu estou usando o palíndromo de L até R, eu não sei nada sobre os caracteres anteriores. Na verdade, a gente sabe, né? A gente sabe que não é igual, não pode ser. Afinal de contas, se fosse, a gente conseguiria um palíndromo maior. Então, nesse caso, eu não posso fazer isso. Então, se meu palíndromo tenta passar do R, eu tenho que podar ele. E é isso que eu faço. Então, o que a gente vai fazer, basicamente, é que o D1i é o menor valor entre o D1j e R menos I mais 1. Aqui eu estou tentando limitar ao final do meu palíndromo de L até R. Se o D1j for menor do que isso, maravilha. Se for maior, então eu faço uma poda aqui, sem nenhum problema. A última coisa que eu tenho que tentar fazer é o seguinte. O meu palíndromo de centro em I ainda pode ser maior do que o de J, certo? Né? Se eu olhar para os caracteres que estão aqui, eles podem ser reflexos dos que estão aqui antes do I menos R menos 1, ou né, do I menos D1J, dependendo do que for.
Então eu vou tentar, depois de fazer isso, eu vou tentar aumentar o D1 e I ainda. Aí pelo algoritmo trivial, vou tentar aumentar de um em um até encontrar a primeira divergência. E aí no final, da mesma forma, eu atualizo o LR se eu encontrei um palíndromo que passa do meu R anterior. Então na minha implementação, veja, a implementação também fica bastante simples, né? Aqui eu estou calculando, eu tenho meu vetor D1, certo? De tamanho N. Eu vou percorrer a minha matriz toda, e aqui eu estou mantendo também o valor L e o valor R, certo? E aí, para minha posição atual, o que eu vou fazer? Primeiro, o meu K é justamente o valor que armazenar no final aqui em D1i, ok? O meu K, ele é no mínimo 1, que é o caso em que eu não tenho palíndromo, né? Então um caractere de tamanho 1 é sempre um palíndromo, né? Sempre vai ser. Ou o menor valor, né? Se isso aqui for... perdão, falei errado. Se o i for maior do que r, é o caso em que a minha posição central está fora do último palíndromo que eu encontrei, de máximo r. Então é o caso trivial, certo? Eu não tenho informação para me basear, então eu começo considerando que o maior palíndromo possível é só de tamanho 1 e depois eu vou tentar incrementar isso. Agora, se eu estou dentro de um palíndromo, aí eu vejo a posição espelhada j, certo? Que aqui ele está só calculando direto. E isso não pode passar do final do meu palíndromo atual, então eu faço, né, o mínimo entre o D1 de J e R menos I mais 1, que é o final do meu palíndromo. A partir disso, eu vou tentar estender o meu palíndromo. Independente se eu estou pelo algoritmo trivial, né, que eu começo do 1, ou se eu já comecei sabendo que eu tenho um palíndromo de tamanho maior, né, eu já pulei algumas comparações, depois eu tento estender isso pelo algoritmo trivial. Né, então, tento adicionar um caractere nas extremidades. Se for igual, adiciono, aumento o K. Se não for, aí eu encerro a minha busca. No final, aí eu jogo essa informação no meu D1i, né, que é a quantidade de palíndromos que eu encontrei. Essa operação de decremento é feita depois, então, certo? Primeiro ele joga o K para cá, depois ele decrementa, e ele decrementa só para atualizar o L e o R, certo? Se o I mais K for maior do que o R, então eu encontrei um palíndromo cujo R é maior do que o R anterior, então eu atualizo essa informação. E aí continua a busca. E para encontrar o D2, né, ele faz a mesma coisa, só muda um pouquinho aqui as operações aritméticas, porque agora eu tenho de tamanho, palíndromo de tamanho par, né? O meu centro é um pouco diferente, então ele faz aí os ajustes necessários, mas a ideia é basicamente a mesma. Mas lembrando, né, algo que a gente fala bastante em programação competitiva é que, mesmo que algumas ideias ainda fiquem um pouco nebulosas, e é normal, a gente vê muito conteúdo, e conteúdo algumas vezes avançado, né? Aqui eu já posso considerar, acho que a gente já pode considerar como temas avançados, em pouco tempo. O mais importante é que a gente saiba para que serve a complexidade, a eficiência desses algoritmos, para a gente conseguir aplicar quando a gente encontrar problemas que peçam esse tipo de coisa, certo? Então, se vocês encontrarem algum problema que peça para a gente dizer quantos substrings palindrômicas tem uma string, ou qual que é a maior, ou coisa do tipo, vocês já tem um algoritmo que faz isso em complexidade linear, certo? Então a gente já pode aplicar, mesmo que fique nebuloso exatamente como ele funciona ou por que ele funciona. Outra forma que a gente tem de trabalhar aí com palíndromos, também com o problema das substrings palindrômicas, é usando a estrutura Palindromic Tree. Essa estrutura ela é relativamente nova, acho que ela foi criada em 2014, e eu acho que ela foi voltada para a programação competitiva, certo? Mas eu não lembro os detalhes da criação dela. Mas ela é uma solução mais complicada que o algoritmo de Manacher, certo? Então, na maioria dos casos, a gente vai ficar com a solução anterior, mas ela é um pouco mais flexível. Então, se a gente precisar fazer ajustes, ou se a gente precisar de algo um pouco mais específico, né, um pouco diferente do problema clássico, talvez a Palindromic Tree seja mais fácil da gente tratar, ou possível, né? Nem sei se no algoritmo de Manacher tudo é possível, como é na Palindromic Tree. E qual que é a ideia? A ideia consiste em criar uma espécie de árvore em que os nós representam as substrings palindrômicas, e essa árvore ela possui dois tipos de arestas direcionadas. Uma aresta anotada com letras, indicando a adição de uma letra ao palíndromo, ou as arestas de sufixos. Como que funciona isso? Então, vamos imaginar que a gente tem
esses nós, que representam substrings palindrômicas da nossa string original, certo? Aqui só um exemplo. O primeiro tipo de aresta é anotado com letra e indica que quando ele adiciona aquela letra que está anotada nas extremidades da minha string representada pelo nó U, a gente vai gerar uma nova substring palindrômica pela adição dessa letra. Então, se a gente tem aqui a nossa substring B, ela é um palíndromo, certo? Se a gente adicionar o A na esquerda e na direita, a gente vai ter uma substring palindrômica ABA, certo? E a gente vai ver, é claro, que a gente só faz essa adição quando a gente encontra essa substring na nossa string original. A outra aresta que existe é a aresta de sufixo, que ela aponta para o maior sufixo próprio, que também é palíndrome daquele nó. Então, veja, a gente tem a ABA aqui, então a gente olhando para os sufixos, se a gente pensar aqui próprio, né, então não pode ser ABA de novo, BA não é palíndrome, ok, não existe isso. A não é um caractere único, ele é palíndromo, então o maior sufixo próprio, que também é palíndromo, é A, e a gente tem um nó para A, então a gente aponta para esse nó com uma aresta, tudo bem? São essas duas informações que eu vou armazenar na minha árvore. E a gente tem duas raízes nessa árvore, por isso que às vezes eu coloco árvore entre aspas, porque ela não respeita todas as definições, certo? Porque aqui eu estou utilizando duas raízes, é quase como se eu tivesse duas árvores, na verdade, uma por cima da outra. A primeira raiz é a raiz nula, que representa a substring vazia, né, sem caractere nenhum. E eu tenho uma raiz imaginária, que representa uma substring imaginária de tamanho -1. Na verdade, isso aqui é só um artifício para eu conseguir representar tantos palíndromos de tamanho par como de tamanho ímpar. Porque, por exemplo, se eu adicionar uma aresta aqui anotada com o valor a partir da substring nula, né, ou seja, vazia, é como se eu estivesse adicionando um caractere no começo e um caractere no final. Então, eu vou ter aqui o meu nó AA. Então, né, dessa forma, eu não consegui representar só a letra A, que também é um palíndromo. Isso acontece, para fazer isso, a gente vai adicionar uma letra A, no caso, a raiz imaginária, né? É como se a gente estivesse excluindo um caractere nessa adição, e aí fica com tamanho ímpar. Então, assim, é um artifício só para a gente conseguir representar tanto palíndromos de tamanho ímpar como de tamanho par. Beleza? Ok, então é assim que a gente começa a nossa estrutura. E aí a gente já tem as arestas de sufixos, né? O -1 é o maior sufixo próprio dele mesmo, e do nulo é o -1. Então isso aqui é meio arbitrário, né? Para a gente conseguir utilizar essa estrutura. A gente sempre começa dessa forma. Então agora vamos ver como construir essa palindromic tree. Para construir, vamos considerar que a gente vai processar a nossa string toda, caractere por caractere, e vamos considerar que a gente está na posição x, certo? Analisando um caractere x. Então, dessa forma, a gente já construiu, né, já analisou todo um certo prefixo pela nossa string. A gente já processou toda essa parte da string e a gente está aqui na posição do caractere x. Então, vamos considerar isso. Nesse caso, a gente também tem para o P aqui, né, para o maior palíndromo que a gente já encontrou dentro do P, o maior sufixo palindrômico de P. Ou seja, eu estou analisando a minha string e eu tenho algum palíndromo que é sufixo dela, certo? Né? No pior dos casos é um caractere só, mas tudo bem, ele é um sufixo palindrômico dessa parte da string que eu já analisei. Então vamos supor, né, que o maior sufixo palindrômico de P tem esse tamanho T. Né? Vamos supor. Como o T já foi processado, né, porque eu já olhei para essa parte da string, então ele corresponde ao nó da palindromic tree, ou seja, ele já é um nó da nossa árvore. E ele também possui aresta de sufixo ligando a outros nós existentes dessa árvore, certo? Veja, a gente tem aqueles nós de sufixo. Então, se eu tenho um palíndromo aqui de tamanho t, ele tem um aresta de sufixo ligando a um sufixo menor aqui, que também é palíndromo, né? E assim por diante, até chegar na raiz da minha árvore, até acabar. Eu tenho essa informação. Agora, para o caractere x, né, tudo isso eu estou olhando para o que eu já processei. Para o caractere x, o que eu quero é encontrar o maior palíndromo que termina em x. Diferente do Manacher, aqui a minha posição é o final do palíndromo. Ou seja, é um palíndromo da forma x a x, em que a é uma substring, certo? Né? Uma substring também palindrômica. Ou seja, o que a gente está fazendo, o que a gente quer, já que
a gente tem aqui as informações dos sufixos, que são palindrômicos, a gente quer achar o primeiro sufixo palindrômico que o caractere anterior é x, né? É igual ao que eu estou olhando. O primeiro que eu encontrar dessa forma é justamente o meu maior palíndromo que termina em x. Eu sei que A é um palíndromo, né? Estou me baseando nisso. E se antes dele tem um x, que é igual ao caractere que eu estou, então isso aqui também é um palíndromo. Tudo bem? Então Professor, pode falar. mas nessa conta de ver até agora o maior palíndromo, é só esses que já foi, no caso, essas duas substrings estão acima do A ou todas, considerando as que estão abaixo? Ah, eu começo de cima, porque aqui eu estou partindo do maior palíndromo, certo? Então esse aqui é o maior palíndromo ah, que termina aqui antes do x, certo? E ele tem os sufixos palindrômicos, então eu vou diminuindo, certo? É como se estivesse podando. Então eu tenho esse palíndromo, se aqui for diferente de x, então ele não serve. Aí eu olho para o maior sufixo palindrômico desse daqui. Então eu estou sempre diminuindo. Então o primeiro que eu encontrar é o maior. E é o que eu quero, certo? Então, esse de baixo aqui eu posso continuar, mas por enquanto eu não estou olhando para eles. Faz sentido? Entendi. Então, na verdade, esse A aí, na verdade, você foi diminuindo o palíndromo e foi o primeiro que você encontrou o X Isso, no lado esquerdo. do lado esquerdo, isso. Esse X, lembrando, ele não está no A, certo? Ele está antes do A. Tá, certo. Maravilha. Ah, agora, né, então eu encontrei esse palíndromo que termina em X. Pode ser que esse nó já existisse na minha árvore. Aí é isso que vai ajudar esse algoritmo ser, como se diz, eficiente, né? Porque aí eu já vou aproveitar as informações daquele nó que já existe. Agora, se ele não existia, então a gente ainda precisa encontrar o maior sufixo palindrômico dele, né? A gente tem que encontrar aquela aresta de sufixo. E para isso também não é difícil. Agora a gente vai continuar explorando aquele ramo que a gente já estava. Então, eu chego aqui no primeiro que o x, né, corresponde, maravilha. Então, esse é o meu maior substring palindrômica que termina em x. Agora, para encontrar o maior sufixo próprio desse palíndromo, que também é palíndromo, eu simplesmente continuo a seguir essas arestas de sufixo até encontrar o próximo, que também tem o caractere anterior como x, certo? E aí eu faço uma aresta de sufixo apontar que representa esse palíndromo, certo? Aresta de sufixo eu fiz pontilhada, então algo nesse sentido. Ok? E é basicamente isso que a gente vai fazer para construir a nossa palindromic tree. Vamos ver um exemplo disso que eu acho que fica mais claro. Antes, né, esse problema, essa árvore, a gente tem complexidade linear para construir ela. Não vou provar, mas isso deriva do fato que a gente está aproveitando as informações dos palíndromos que já foram processados, ou seja, a gente já tem nó para eles, então a gente está aproveitando as informações. Né? No caso, se a gente já tivesse o nó para o x a x, a gente já teria uma aresta de sufixo apontando para cá. Então, a gente não tem que continuar a busca a partir daqui. Então, a gente economiza alguns passos. E também a gente tem nós apenas para palíndromos distintos. E a gente poderia provar, não vou fazer isso, mas a gente consegue provar, que uma string não possui mais de n palíndromos distintos. Então, por mais que a gente pode ter na ordem de n quadrado substrings, palíndromos distintos é no máximo n, certo? Então, isso garante a complexidade linear do nosso algoritmo, né? Então, aqui só a intuição disso, não vamos fazer a prova. Agora, vamos ver um exemplo de como a gente construiria a palindromic tree para essa string aqui. Então, veja, inicialmente eu começo com as nossas duas raízes, a nula e a imaginária. Aqui, né, isso aqui eu estou só abstraindo a ideia, né, do que ele representa. O tamanho dessa substring palindrômica, então a imaginária tem tamanho -1 e a nula tamanho 0. Esse num, eu confesso para vocês que eu não entendi exatamente por que ele funciona. No final, quando a gente somar essa coluna, a gente vai ter o número de palíndromos na nossa substring. E como que a gente calcula ele? É sempre... Bom, a gente vai ver um exemplo, eu acho que é mais fácil, né? Então já volto a falar do número. Então, o primeiro caractere que a gente tem é o caractere A da nossa string. O
que a gente vai fazer é começar do último nó que a gente adicionou na nossa string, que é justamente o meu sufixo, né, meu prefixo que eu já processei, e eu vou tentar adicionar aquela letra ali, vou ver se funciona, né? Então, se eu adicionar o A aqui a partir do caractere nulo, eu fico com essa situação aqui, né? Eu teria o palíndromo AA. Só que quando eu olho para cá, eu vejo que isso não acontece, né? Eu teria que ter um A aqui. Então, aqui de forma intuitiva, né? Na prática é aquela história. Eu pego o maior sufixo próprio, no caso aqui seria o nulo, e vejo se o caractere anterior a dele corresponde ao caractere que eu estou. Então, antes do nulo eu não tenho um A, né? Então, antes do nada eu não tenho um A, então isso não funciona. Então, o que eu faço? Eu subo a minha árvore usando a aresta de sufixo. Eu vou para a imaginária. Para a imaginária, quando eu adiciono um A, eu não preciso de um caractere anterior, certo? É como se ele sumisse com ele. Então, aqui sim, né? Não preciso de correspondência, o próprio A já funciona. Então, eu vou criar um nó a partir da adição da aresta a partir do caractere nulo, imaginário, que é onde eu estava. Adicionando a letra A, eu tenho o palíndromo A de tamanho 1, certo? E o maior sufixo próprio dele, nesse caso, é nulo, né? É o caso base aqui, a gente vai ver que no algoritmo isso é um caso à parte. E o num, né? Eu falei que eu ia falar dele agora. Como que a gente calcula ele? É sempre o num do, ah, do sufixo mais 1. Então, veja, aqui o A está apontando para o nulo. Ele tem num 0, então 0 mais 1, aí eu calculo aqui o do A. É sempre assim que eu vou calcular, certo? Então, eu não entendi exatamente o que ele representa, né? Eu tentei pensar de algumas formas, mas não consegui tirar nenhuma conclusão. Mas no final, quando a gente somar essa coluna, a gente tem o número de palíndromos total da nossa string. Ok, vamos prosseguir para o próximo caractere, né? Para o caractere A. Começando no último que a gente adicionou, que é nosso sufixo, certo? A gente já processou o A, né, que termina aqui no A, então a gente começa a partir dele. Se eu adicionar o A nas extremidades, eu ficaria com esse caso aqui. Então, veja, isso aqui é o meu prefixo, esse aqui é o caractere anterior, e esse aqui teria que ser o caractere anterior ao meu prefixo. Ele não existe, certo? Não tem ele. Então, isso aqui não funciona. Eu tenho que subir agora para um sufixo menor, né? Então, eu ando pelas arestas de sufixo. Então, agora eu vou para o nulo. Para o nulo, eu teria o caso adicionar o A antes do nulo aqui, certo? Imagine que entre o A e o A tem o nada aqui, certo? Se eu adicionar o A, antes, né? Antes e depois, que é o próprio caractere que eu estou, e aqui é esse caractere. E ele corresponde, certo? É A. Então, nesse caso, eu consigo esse palíndromo. Então, eu vou adicionar o A partir daqui, criar um novo nó. E o maior sufixo próprio aqui é esse daqui. Para descobrir isso, é só continuar percorrendo os meus sufixos até encontrar. Tudo bem? Ok. Então aqui, né, tem tamanho 2 e o num é 2 porque o sufixo dele é o A e adicionando 1 eu tenho o valor 2. Agora, percorrendo o caractere B, eu começo do último sufixo que eu encontrei, palindrômico. Se eu adicionar B e B aqui nas extremidades, né, não corresponde, teria que ter um B aqui. Então eu subo pela minha aresta de sufixo. Adicionando o B aqui antes e depois do A, né, não corresponde, aqui o A é diferente de B, o caractere não corresponde, então continuo subindo pelos sufixos. BB também não existe, subo de novo, só o B é o caso mais simples, né, menor palíndromo possível. Nesse caso, então tem que funcionar. Adicionando o B a partir da raiz imaginária, eu tenho um palíndromo de tamanho 1 e aponto aqui o sufixo para o nulo. Agora, indo para o C, ele vai fazer praticamente o mesmo processo. Então, ele vê o último palíndromo que eu encontrei, que é o próprio B. Se eu adicionar o C dos dois lados, eu teria um palíndromo, mas isso não existe aqui, né? Antes do B, eu tenho um A, não um C, não corresponde. Então, subo para o sufixo. CC também não tenho. Aí sim, crio uma aresta. Eu crio um vértice para esse palíndromo. Adicionando o B agora, no C, eu precisaria do BCB e corresponde, certo? Quando eu olho para esse fixo, né? Antes dele tem o B, que corresponde ao caractere que eu estou, então eu adiciono o nó a partir daqui. Adicionando o B, eu consigo chegar nesse palíndromo. O maior sufixo palindrômico, que também é palíndromo, nesse caso é o B, certo? Né? Só de olhar a gente consegue isso. Adicionando o A. Professor, Oi? dúvida. A partir do momento que eu adiciono um nó, como é que eu sei? Tudo bem, eu acho o maior sufixo
palindrômico, mas como é que eu sei para qual nó apontar ele? Na verdade, assim, lembra, vamos voltar lá no pouquinho. Veja, lembra que a gente continua percorrendo a nossa árvore, certo? A gente continua subindo pelos sufixos. Mas no final, o meu maior sufixo palindrômico, ele vai ser o que possui o meu caractere antes e depois da nossa desse sufixo. Então, eu subo pelos sufixos do que eu processei antes, mas no final ele vai ter o caractere antes e depois. Então, como que isso vai funcionar aqui? Veja. Então, vamos pegar aquele último caso que a gente estava. Eu vejo, quando eu encontrei aqui que ele já funcionou, ele vai criar um nó para cá, certo? Agora, para adicionar essa desse sufixo, ele vai continuar subindo pelo C. Então, ele sobe para cá primeiro. Quando ele tenta adicionar o B aqui, ele fica com B e B, certo? Isso não é sufixo daqui, certo? Não existe B e B aqui. O C aqui não corresponde, né? Diferente do B. Então, ele continua subindo. Ele vai subir aqui para o nulo. B, aqui sim corresponde, certo? Então, esse é o nó que é sufixo, o maior sufixo palindrômico de BCB. E aí, se esse nó existe, e ele existe, aí eu crio a aresta de sufixo para ele. Tudo bem? Eu acho que o próximo vai ser mais interessante. A gente vai ver isso funcionando melhor. Deu para entender, Luiz? Sim. Aí no caso o caminho é que ele faz então nas linhas pontilhadas ele sempre sobe a árvore, nas vermelhas ele desce. Isso. Nas vermelhas é que a gente está construindo, mas na hora de percorrer de fato, a gente vai percorrer pelo sufixo. Tudo bem? Sim, mas aí para achar esse B ele chegou até o menos 1 e aí pegou os a linha é vermelha, não a linha tracejada. Isso. Exatamente. Na hora que ele subiu aqui e viu que correspondeu, aí ele tem essa aresta B aqui que já leva para esse nó. Sim, de fato. Obrigado. Por último, o A, certo? Aí ele vai tentar adicionar o A no último palíndromo que ele encontrou, que é o BCB, e corresponde, certo? Então, a gente tem esse BCB, que é o maior sufixo do que a gente já processou. E se a gente olha para o caractere antes desse sufixo, ele corresponde ao caractere atual, certo? É o A. Então, eu posso adicionar a partir daqui. Adicionando o A, eu chego nesse nó. E para descobrir a aresta de sufixo, né, o que a gente acabou de comentar com o Luiz. Se eu continuo subindo, certo? Então, eu aqui já encontrei, eu subo para cá. Se eu tentar adicionar A aqui e aqui, isso não corresponde, certo? Quando eu olho para cá, aqui não é A, certo? Então, não posso adicionar ali. Então, eu continuo subindo. Subo para cá. Adicionar A nos dois lados do nulo, isso também não corresponde. Eu tenho que ter um A aqui, certo? Mas eu tenho um B, não corresponde. Então, aqui eu vou voltar para a raiz imaginária de novo. Se eu adicionar um A, como é a imaginária, é só o A. Aí sim corresponde, né? É o pior caso que é o próprio. Só tem tamanho 1, certo? Então aí, caminhando pela aresta A, que eu já tenho aqui, eu chego nesse nó. Aí eu crio uma aresta de sufixo para ele. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui eu consegui construir a minha árvore, a minha palindromic tree, né? Minha árvore de palíndromos. Ah, A implementação, eu deixei esse link do GitHub, certo? Eu acho até que a implementação original dele, ou uma das primeiras. E algum material complementar também, né? Inclusive a aula, o seminário, na verdade, do Denis, do Thomas, do Vinícius, do ano passado, que eu me baseei muito nessa aula também, né? Tanto em relação ao algoritmo de Manacher, como na Palindromic Tree. E esses dois links também, né? Esses dois textos também falam bastante sobre isso. Mas antes de encerrar, né, aqui as referências que eu utilizei para as duas partes da aula. Mas antes de encerrar, vamos só dar uma olhada naquele código que eu citei, né? Eu vou disponibilizar ele para vocês também. Vou achar ele aqui. Aqui. Então veja, o que ele usa para construir aquela árvore? A gente tem uma estrutura que ele cria, né, que são os nossos nós. A gente tem aqui esse next é para as nossas arestas anotadas. A gente pode anotar com letras, certo? Então ele está funcionando aqui 26 arestas possíveis, um para cada letra. O tamanho do palíndromo que aquele nó representa. Aquele num que eu disse que eu não entendi exatamente como funciona, mas ele, entre aspas, conta quantos palíndromos a gente tem. E no final, somando tudo, a gente tem esse valor.
E a gente tem a nossa aresta de sufixo, certo? São as informações que a gente armazena para cada nó. As arestas anotadas, a aresta de sufixo, o tamanho do palíndromo e esse valor num. Tenho aqui a minha string S, né, o tamanho dela, a nossa árvore, que vai ser um vetor de nós. Então, aqui, né, cada vértice aponta para um certo nó. Na verdade, cada vértice representa um nó, ok? E aí as arestas são dadas aqui. Tem o meu maior sufixo, que é palíndromo, né, o último que eu encontrei. E no final aqui a minha resposta, que eu não lembro que esse exercício aqui implementa. Não sei se ele quer saber quantos tem. Acho que é quantos palíndromos tem. E a função adicionar letra é basicamente a função em que ele vai criar a nossa palindromic tree, certo? Então, cada vez que ele chamar ela, é para a próxima posição da minha string, né? Então, só vendo aqui como ele chama no main, ele lê a minha string S, né? Vê o tamanho dela, inicia a árvore, onde ele vai criar as nossas raízes, certo? Então, ele já tem dois nós inicialmente, né? O sufixo, o meu último sufixo que eu estou armazenando, que lembro sempre, eu sempre começo minha construção olhando para o último sufixo que eu encontrei, né? O último palíndromo que eu encontrei. Então, ele já começa com 2, que é o segundo nó. O nó 1 é o nó imaginário, o nó 2 é o nó nulo. E depois eu vou percorrer a string toda adicionando a letra da posição i, certo? Então, vamos olhar para a função agora. O que, que ele faz? É olhar por cima, certo? Esse corte não foi eu que implementei. Então, é difícil analisar algumas coisas. Então, o nó atual é o último palíndromo que eu encontrei. E a letra aqui, que ele faz a letra menos o A para saber qual nó que ele é, né? Aqui estou usando os valores de 0 até 25, representando cada letra. E aí o que ele vai fazer aqui é na parte que ele está subindo a nossa árvore, certo? Então ele olha ele vê o tamanho daquele meu palíndromo atual, eu olho para a posição anterior a ele, e se for igual à posição atual que eu estou processando, se a posição antes do meu sufixo for igual à posição que eu estou analisando agora, eu encerro esse meu laço aqui. Esse laço é para subir a árvore. Quando eu não preciso mais subir, quando eu encontrei o nó que eu quero, eu encerro essa busca, ok? Ah, esse palíndromo anterior. Se esse nó já existe, né, então no final isso é um nó que eu quero. Se já existe uma aresta ligando, adicionando a letra que eu quero, a letra que eu estou atual, quer dizer que eu já processei o palíndromo que eu encontrei agora, então eu simplesmente marco isso, né, que esse é o meu último palíndromo que eu encontrei, e retorno falso. Eu já processei um palíndromo igual a esse, não preciso processar de novo. Agora, caso não, então eu tenho que criar um nó para ele e adicionar aquela aresta anotada. Então eu incremento a quantidade de nós que eu tenho. O último sufixo palindrômico que eu encontrei é esse, né, que eu acabei de falar. O tamanho dele é o tamanho do anterior mais 2, porque eu adiciono a letra no começo e no final. E no caso da raiz imaginária, como o tamanho dela é menos 1, ela já consegue tratar isso também normalmente. E o próximo dele, né, pegando o que eu estava atualmente, certo? Não o que eu adicionei agora, o sufixo palindrômico que eu encontrei, eu crio a aresta anotada para o novo palíndromo, certo? Porque eu estou adicionando agora. Um caso específico é quando esse palíndromo tem tamanho 1, certo? E aqui o meu sufixo eu crio para o nó nulo, a gente viu isso lá, né? E o num dele é sempre 1, porque o num dele é 0, né? 0 mais 1, 1. E aqui eu retorno true. Retornar true, nesse caso, representa que... não lembro o que representa, parece que ele sempre retorna true. Não, representa que eu adicionei aquele nó. Tá, certo. Eu adiciono falso quando aquele nó já existia, né? Então, quando eu retorno true é porque eu consegui adicionar um nó na minha árvore. Por outro lado, se o minha palíndromo não tem tamanho 1, então é o caso que eu tenho que continuar subindo na minha árvore, lembra? Para a gente encontrar a, a aresta de sufixo, né? Qual que é o sufixo palindrômico daquele meu novo palíndromo e adicionar aquela aresta de sufixo. Então aqui eu continuo subindo a minha árvore, fazendo um processo muito semelhante ao que eu fazia aqui, certo? E quando encontrar, a diferença é que antes de dar o break, aí eu adiciono a aresta de sufixo para esse nó, certo? Então veja, pego o nó que eu chego, que corresponde ao que eu quero,
E como a gente viu no exemplo, né, descendo pela aresta anotada, com a letra que eu estou agora, a minha aresta de sufixo vai apontar para ela, certo? É o que vai acontecer aqui. Acho que olhando na apresentação. Quando a gente chegou aqui, por exemplo, né, no ABCBA, a gente estava nesse nó aqui, certo? A gente adicionou A dos dois lados e construiu esse nó, né, por essa aresta. Mas para encontrar o maior sufixo próprio, que também é palíndromo, eu continuei subindo na árvore, tentei adicionar o A dos dois lados, vi que não funcionou, né? O caractere que não correspondia. Para o nulo, adicionei aqui nos dois lados, vi também que não correspondia. Cheguei na raiz imaginária. Aí sim, né, o próprio A correspondeu. Aí eu vou fazer a aresta de sufixo do ABCBA apontar para a aresta, para o vértice que eu chego andando pela aresta a partir daqui, certo? Pela aresta que termina em A. É exatamente isso que ele está fazendo aqui no código, certo? Ele pega esse nó atual que eu consegui chegar, e indo para o vértice que eu consigo pela aresta anotada, é ele que eu vou apontar a minha aresta de sufixo. É para ele que eu vou apontar. E no final, né, o valor num, como eu tinha dito, né, desse nó, é 1 mais o num do nó que eu atinjo pela aresta de sufixo. Ok? E aí no final, se eu somar todas as informações, né, do num, eu tenho a quantidade total de palíndromes da minha árvore. Então veja, a palindromic tree, ela é uma estrutura mais difícil, certo? É um pouco mais complicada de entender por que que funciona, né, a complexidade dela. E mesmo implementar, a implementação dela é mais chata e mais longa do que o algoritmo de Manacher. Mas a vantagem é que ela é mais flexível, certo? Né? Nem tenho ideia do quanto, eu usei pouco ela ainda. Mas, né, de cara a gente já consegue ver que a gente consegue obter algumas informações fáceis sobre ela. Então, a gente viu, inclusive, se eu quiser saber todos os palíndromos, quantos palíndromos tem na minha string, é só somar aquele atributo num. Se eu quero saber quantos palíndromos distintos tem na minha árvore, é só ver quantos nós eu construí. Cada nó representa um palíndromo distinto, certo? Se eu quiser saber o maior palíndrome da minha string, eu olho para os nós e vejo qual que tem o maior tamanho. Eu tenho essa informação armazenada. Então, são várias informações que eu consigo obter facilmente, uma vez que eu tenho essa árvore construída, certo? E dependendo do que eu precisar, eu posso estender algumas coisas, acrescentar atributos, né? Só tomando cuidado em como calcular eles.